Olá, tudo bom? Hoje eu gostaria de falar sobre procrastinação, nome até complicado de falar, né? Procrastinar. Você sabe o que é isso? Você procrastina em algum momento da sua vida? Ou você está numa fase que você está procrastinando com mais frequência? O que é procrastinar, né? Procrastinar é quando você adia algo importante para ser feito. Então você deixa para depois, o famoso empurrar com a barriga. Então você vai deixando tarefas sempre para depois e essas tarefas vão se acumulando. Então você está procrastinando. E tem diversas causas de procrastinação. Então, assim, tem causas leves, como a preguiça. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, arrumar um armário. Aí você fala, ai não, eu tenho que arrumar esse armário, vou deixar para depois. E você deixa para depois. Você procrastinou essa tarefa. Mas não é uma tarefa crucial. Mas aí a bagunça vai aumentando, cria mofo no seu armário, até chegar um momento que você tem que arrumar esse armário. Então você vai meio contrariado, mas você arruma esse armário. Esse fato, em relação ao exemplo que eu dei do procrastinar, em relação à tarefa do armário, não vai prejudicar a sua vida. Pode estragar algumas roupas, deixar cheiro de mofo, mas não vai prejudicar a sua vida. Mas tem determinadas procrastinações que a pessoa tem um prejuízo, que pode ser, por exemplo, com um quadro depressivo, onde a pessoa fica tão desanimada que ela acaba empurrando várias e diversas tarefas para depois. E muitas vezes não dá conta de fazer, porque acumula muito. Então eu vou dar um outro exemplo, uma tese de mestrado. Você vai empurrando, não, vou ter que escrever minha tese, deixa para depois, mas eu estou desanimado, estou muito cansado, estou desmotivado e vai deixando para depois. Eu já tive paciente que este depois já era data limite e acabou perdendo o mestrado por causa disso. Então foi um prejuízo grande essa procrastinação. Neste caso do exemplo, era um quadro depressivo. Então as pessoas, elas não necessariamente elas vão procrastinar em várias situações da vida. O depressivo procrastina sim. Ele não vai só nas tarefas chatas, nas tarefas demoradas. Tem a tendência de procrastinar em diversas áreas da vida. Mas quem não tem um quadro de depressão pode procrastinar, como eu disse, por preguiça, ou porque uma tarefa é muito chata de ser feita, então você sempre adia. Nós, seres humanos, a gente gosta de fazer literalmente, a gente gosta de fazer o que gosta, o que dá prazer pra gente. Então, aquilo que não dá prazer, a gente deixa para depois, né? Então, se você é jovem, está na faculdade, vai pegar um trabalho de faculdade, ou até um trabalho para o seu emprego, você tem que entregar um projeto para o seu emprego. Olha aquele projeto, você fala, nossa, mas tá tão chato, eu vou fazer amanhã eu faço. Aí empurra para amanhã, empurra para esse amanhã. Aí eu te pergunto, a procrastinação, ficar empurrando para o outro dia, na sua vida, está te prejudicando? Se você respondeu que sim, então algo tem que ser feito. A gente pode procrastinar em diversos assuntos. Então eu dei o exemplo de um projeto, de um mestrado, de uma organização como um armário chato de se arrumar, levar documentos para um banco, por exemplo. Você tem que fazer uma assinatura, você tem que ir lá no banco, aí você fica procrastinando porque é muito chato, tem que dirigir até o centro e tem que estacionar o carro. Você arranja vários argumentos para criar uma resistência em relação a isso. Ir ao médico, por exemplo. Quantas pessoas adiam essa tarefa? Né? A mulher, principalmente a mulher, o homem também, mas a mulher principalmente, é importante ela fazer o Papa Nicolau todo ano. Só que você não vê isso no consultório, né? Eu lembro quando eu era estudante de medicina, quando eu passei pela ginecologia, pacientes que estavam já há 4, 5 anos sem fazer um Papa Nicolau. Elas colocaram em risco a saúde. Então esse ato de procrastinar em relação à saúde foi um tiro no pé, tá? Que mais que a gente poderia falar sobre procrastinação? Tem um clássico. Limpeza dos dentes. Você vai ao dentista? Quando foi a última vez que você foi no dentista fazer a limpeza? Porque geralmente a gente busca o dentista quando está com uma dor de dente.
Mas também fazer higiene bucal e de 6 em 6 meses, eu não sei qual que é o tempo ideal, né? Eu vou na Claudiane de 4 em 4 meses. Mas, de repente, você está atrasando aí, está com mau hálito, está com cárie e não está nem sabendo. Porque não adiou essa tarefa. E o que você pode fazer para mudar isso? Eu vou dar um exemplo meu, porque eu também procrastino. Em relação à atividade física, eu tenho uma preguiça enorme de fazer atividade física. É essencial, eu sei que é fundamental. Vocês já viram no Instagram, às vezes eu posto uma foto do meu pé na esteira. Legal, mas para chegar até aquele ponto, eu procrastino muito. Eu vou dar um exemplo de uma procrastinação clássica que eu fiz. Eu estava saindo do consultório e eu estava determinada que eu ia correr no parque. Mas aquela preguiça aí começou, não, mas está muito calor, aqui o Uberlândia é muito quente, não, eu acho que vou deixar para amanhã. E eu fico com uma briga interna na minha mente. Não, Marisa, você prometeu que ia ser hoje, você vai hoje. E eu estava literalmente com preguiça. Entrei no carro, comecei a dirigir para vir aqui até em casa e depois trocar de roupa e ir para o parque. Quando eu comecei a dirigir, caiu uma gota, mas foi uma única gota. Eu não sei nem se foi xixi de passarinho, mas caiu uma única gota no meu vidro. Eu lembro que eu peguei e falei assim, nossa, começou a chover, não dá mais para ir para o parque. Guardei meu carro e não fui. Ou seja, eu usei uma desculpinha mínima e naquele dia não choveu, eu poderia ter chegado aqui e falar, não choveu, deixa eu ir lá. E eu não fui. E assim eu adiei mais um dia em relação a fazer atividade física. E a atividade física, eu já percebi, você já deve ter percebido também, o quanto faz bem para o nosso corpo e para a mente. Então, uma forma que eu trabalho em relação a não procrastinar para a atividade física, antes de mais nada, fazer um compromisso comigo mesma. Então, eu fiz esse compromisso que esse ano de 2016 eu tenho que fazer pelo menos 3 vezes por semana atividade física. E eu funciono muito bem com contagem, com número. Então eu peguei 3, multipliquei por 52, são 52 semanas. Então seria 52, 156, né? 156, então eu começo 156, 2 e 156. Essa foi a maneira que eu encontrei para não procrastinar em relação à atividade física. Então você vai encontrar a sua maneira. Só que antes de mais nada, faça esse compromisso com você. Primeiro, selecione quais são as tarefas de maior prioridade. Você vai separar, tá? Não coloque todas as tarefas juntas. Coloque aquelas de maior prioridade. Então, eu vou dar o exemplo que eu dei anteriormente de ir no banco porque está faltando a sua assinatura. Tem que assinar um documento lá no banco. Isso é primordial, né? Na sua lista, esse é primordial. Você coloca um tempo. Eu vou fazer isso esta semana. Uma orientação que eu dou com meus pacientes é que tenham uma agenda. Eu costumo usar a agenda do Google no próprio computador, que eu acho que fica mais fácil. Então eu vou colocando as minhas tarefas por prioridade e eu seleciono por cor também. Então quando está em vermelho, é que é urgente, eu preciso resolver nos próximos dias. Quando está em verdinho, já é algo que eu posso esperar um pouquinho. Essa é uma maneira de você fazer. Outra coisa também, uma outra estratégia. Não coloque todas as tarefas que estão em atraso na sua vida de uma vez. Porque você vai acabar se frustrando novamente ou empurrando para frente. Então, o exemplo do armário. O meu armário aqui em casa são numa parede, 3 armários, né, na parede. O que eu fiz para arrumar o armário? Eu estabeleci que cada sábado eu ia arrumar um armário. Que é possível, uma meta pequena. Chegou o primeiro sábado, eu arrumei o primeiro armário, porque foi um compromisso que eu fiz comigo mesma. Aí eu falei, mas eu acabei tão rápido. Aí eu vou arrumar o segundo, porque eu já adianto da semana que vem. E arrumei o segundo. Não arrumei o terceiro, tá? Mas eu arrumei o segundo armário. A sensação que eu tive de ter feito a mais do que a meta que eu tinha proposto para mim mesma é muito boa. Porque geralmente quando a gente procrastina, adia tudo, a gente tem uma sensação de cansaço, até de fracasso, que a gente não dá conta de gerir a própria vida.
Isso é porque você acaba acumulando muitas tarefas. E quando vai fazer a tarefa, você está perdido, não está organizado e você começa a criar crenças, que eu já falei em outros vídeos, de que você não é capaz. De que todo mundo dá conta, menos você. Que você é uma pessoa desorganizada, você é uma pessoa que não está indo para frente, que está estagnada. Então a procrastinação, ela pode criar crenças negativas e abalar sua autoestima. Tem N exemplos que eu não sei citar aqui agora, né? Eu citei alguns, mas eu ficaria muito feliz de você colocar aqui nos comentários que tipo de procrastinação que você tem. O que você está deixando para depois? E em termos de solução, vamos só revisar aqui. Estabeleça primeiro, antes de mais nada, um compromisso com você. A partir do momento que você deu sua palavra que você vai realizar aquela tarefa, isso que basta, tá? Então você põe essa determinação. Divida a sua tarefa em partes. Eu oriento meus pacientes a anotarem numa agenda, dividir as tarefas em tarefas pequenas e resolvendo. E se puder, resolver mais de uma tarefa para ter aquela sensação de que fez mais. Aquela que chega no fim do dia, nossa, eu dei conta do que eu tinha que fazer e mais um pouco. Isso ajuda na autoestima, certo? E se porventura você perceba que a sua procrastinação está ligada a algo mais sério, a algo mais grave, como uma depressão, busque uma ajuda médica, faça uma avaliação, porque às vezes vai ser necessário ou fazer uma terapia, ou entrar com medicamento, ou os dois, ok? Fico muito feliz de você ter assistido aqui o vídeo. Muito obrigada por ter participado. Deixe os seus comentários com sugestões sobre as suas procrastinações. É difícil falar, né? Essa palavra é difícil. Então, o que você está procrastinando no momento e o que você pretende fazer para não procrastinar mais. Combinado? Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. E aí, antes, eu sempre esqueço, se você curtiu o vídeo, dê o joinha e clique na borboletinha, que eu nunca sei que cantinho que tá. Eu acho que é nesse cantinho aqui ou nesse cantinho aqui. Acho que é nesse. Clique nela, inscreva-se no canal e receba as atualizações dos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.